Vamos começar agora falando sobre as escolas, a adaptação. Como é que tem sido essa adaptação para as crianças, para os pais e para os professores? Eu tenho pensado tanto nos professores, gente. Por exemplo, tia Elsa, eu sei que é professora. Tem mais alguém que é professor, professora aí? Eu queria, inclusive, que vocês participassem muito, colocando aí nos comentários, tá? Como é que está sendo para vocês? A gente vai conversar agora com a Wilza Vitorino. Ela é doutoranda em educação e está participando ativamente dessas orientações aos professores, aos pais, às escolas, né, nesse período de pandemia. Por exemplo, uma dúvida que sempre surge, e aí, se vocês tiverem suas dúvidas, vão colocando aí também. Será que faz mal a criança passar a manhã inteira de frente para uma tela? Será que a criança ela tem que ficar mesmo numa mesa ou ela pode, por exemplo, ficar no sofá, deitada ali no sofá, segurando o celular e assistindo a aula? Será que tem que ter um lugar certinho para as crianças assistirem essa aula? Ou pode ser de qualquer jeito? Bom, vamos fazer todas essas perguntas. A Wilza, que ela é a pessoa para dar essas respostas todas para a gente. Pode ser? Podemos, diretor, conversar com a Wilza? Ótimo, olha ela aí, Wilza, obrigada. Eu Boa que tarde para agradeço, você, Isley. bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Que coisa boa. Wilza, eu imagino que esse é um período de muitas perguntas, né? Perguntas, inclusive, que vocês estão tendo que fazer a vocês mesmos, né? Eu digo, vocês que estão ali na linha de frente, orientando os professores, orientando os pais. Qual tem sido, Wilza, a principal dificuldade, por exemplo, dos professores num momento como esse? Isley, a principal dificuldade, a primeira pergunta que foi feita por todos nós professores é como era possível a educação acontecer de maneira não presencial, já que a educação na educação infantil e também no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ela se dá de maneira muito relacional, através da interação. Então, como é que isso seria possível não presencialmente, né? Logo que o Conselho Nacional de Educação lançou a discussão, ele colocou a minuta do parecer e começou a discutir, abriu espaço para os municípios, professores, rede privada e rede pública discutir isso, a grande inquietação foi essa: é possível fazer educação com aprendizagens significativas de maneira não presencial? Eu imagino, né? Eu imagino. E a gente, todo mundo está vendo que é possível, né, Wilza? Claro que talvez não seja o ideal, mas possível está sendo, né? Eu, por exemplo, meu filho tem 9 anos de idade, ele estranhou um pouco no início, mas gostou de ter uma rotina, né, de ter aquele momento ali com os professores, com os colegas. Mas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo que é difícil, fica preocupado. Será que faz mal, por exemplo, para a criança estar diante de uma tela tanto tempo? A gente fica com essa preocupação, né? Tanto com celular, quanto com videogame, quanto com televisão. Mas essa preocupação é pertinente? A gente realmente tem que cuidar bem disso? Sim, ela é pertinente, ela é uma preocupação que precisa partir da escola e também da família. Esse momento, Isley, é um momento de parceria muito mais sólida entre essas duas instituições, família e escola. Tem que haver um diálogo muito franco, muito aberto de quais são as possibilidades. E você disse bem, é possível acontecer, e nós temos visto acontecendo, nós temos acompanhado o desenvolvimento das crianças, mas tudo precisa ser ponderado e acompanhado. Então, quando a possibilidade foi dada de fato como legal através do Conselho Nacional, nosso primeiro passo foi consultar se os meios eram adequados, se prejudicava o desenvolvimento da criança, para que idade a gente precisa adequar de acordo com a idade da criança esse acesso às telas. Então, na escola que eu estou hoje, acompanhando esse trabalho, que é a Escola Toddling Steps, nós fizemos um calendário, um horário, pensamos em uma rotina específica para cada criança, desde a educação infantil até o terceiro ano dos anos iniciais, que são as crianças com 8 anos.
por que isso, Isley? Quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é a Sociedade de Pediatria Brasileira. Então, por exemplo, até os 2 anos de idade, mesmo que passivamente, não há uma recomendação de acesso às telas. Né? De crianças de 2 a 5 anos, que contempla toda a educação infantil, essa média deve ser de 1 hora diária, né? Então, o que tem angustiado muitas famílias, muitas pessoas, é que há um uso exagerado dessas telas numa busca desenfreada de um cumprimento das 800 horas anuais. E em detrimento de cumprir com qualidade e apenas um cumprimento dessas horas de maneira acelerada e que traga prejuízos para a criança, é melhor irmos com calma, pensando em cada idade, atendendo a essas orientações. Inclusive, Isla, eu deixo aqui a recomendação, essas orientações foram feitas em fevereiro já deste ano, dia 12 de fevereiro, né? Houve uma publicação de um guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E também a OMS publicou também um guia reforçando essa orientação desse cuidado de não haver um excesso de exposição das crianças diante das telas. Entendi. Eu percebo, por exemplo, que algumas aulas, na verdade a grande maioria, né? As aulas do meu filho, por exemplo, a aula de educação física, a professora manda um videozinho e a gente tenta fazer com ele aqui a atividade, todo mundo junto. Mas todas as outras aulas tem que ser diante da tela, né? Porque tem ali a orientação, por mais que a criança pare um pouco e vá fazer algo no livro, fazer algo no caderno, mas então fica difícil cumprir essa ideia de apenas 1 hora diante da tela. É meio controverso isso, então, né? Porque, assim, a orientação do Conselho Nacional nos diz assim, Isley, que o principal objetivo para esse momento era que a criança não perdesse o vínculo afetivo com a escola e que ela também não perdesse essa questão da construção da aprendizagem que já vinha acontecendo no ambiente escolar. Mas não há uma imposição de um cumprimento para esse momento não presencial de todo o currículo. É tanto que ele diz que pós-pandemia as escolas podem usar de diversas estratégias para fazer isso. Então, se você hoje tem como ter um momento de aula de, digamos, até 2 horas, vamos pegar aí o exemplo do seu filho, a idade dele, né? Até 2 horas, que não é uma exposição tão longa, que entre essas 2 horas possa haver um intervalo também, para que a criança levante, para que ela faça isso, faça um lanche, vá ao banheiro, faça um outro tipo de atividade, né? Brinque, porque a infância é inerente o brincar, e ele está no espaço dele, na casa dele, e a gente precisa ter essa sensibilidade, porque há um risco de um autoestresse da criança e da família também, Isley. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já tem apontado crianças com transtorno, com ansiedade, transtornos mentais, desenvolvendo hiperatividade, né? Então, assim, há questões sérias que precisam ser ponderadas e que a gente precisa ir com muita cautela para não errar na dose disso e ao invés de ser um benefício para essa questão afetiva que é tão importante para a criança, venha causar prejuízos maiores. A Alessandra até comentou aí, né, que o filhinho dela vem tendo muita dor de cabeça e ela acha que é justamente porque ele nunca tinha passado tanto tempo, né, diante de uma tela. Ela perguntou aí o tempo ideal de exposição, mas você já respondeu aí. Wilza, antes da gente continuar falando sobre as crianças, eu queria que você me falasse também sobre os professores, especialmente as professoras, né? Porque o que a gente observa é que nunca, historicamente, no nosso país, nem mesmo os professores das escolas particulares foram muito valorizados. Nunca. Né? Que dirá os professores das escolas públicas. E, consequentemente, a grande maioria dos professores não tem grandes recursos para ter uma excelente internet, bons computadores, né? Ou seja,
por uma questão de prioridades mesmo. Sim. O salário dos professores nunca foi um grande salário, inclusive isso é muito injusto, né? Porque se é o professor que nos ensina para a vida, né? Os professores eles tinham que ter uma remuneração muito melhor do que é hoje, e a gente sabe que isso é realidade. Como é que tem sido, então, para os professores, Wilza, de uma hora para outra ter que bancar essa estrutura? As escolas estão ajudando, não estão? Como é que está sendo para eles? Até porque muitos nem têm familiaridade com a tecnologia, né? Sim, sim. A alfabetização digital ela ainda é um grande desafio no país, né? Poucas pessoas têm acesso a tudo isso. E além da inquietação, primeira inquietação que nós colocamos para vocês, Li, que foi como fazer acontecer o ensino de maneira não presencial, também está diante das câmeras, gravar vídeos, estar diante de um aplicativo de comunicação. Foi um grande desafio para o professor, porque nós não tínhamos, né, essa vivência de fato, mas aí os professores são capazes de reinventar. Nós nunca tínhamos passado por esse desafio, mas nós enfrentamos desafios tão grandes quanto esses no dia a dia da escola, em diversas situações e contextos, seja escolas públicas ou privadas, e o professor consegue se reinventar e trazer o momento de aprendizagem para que o estudante consiga construir o seu conhecimento. Então, assim, vou falar de maneira bem específica com os professores que eu estou tendo contato direto hoje, que são professores que reinventaram, que uniram forças, literalmente aquela, ninguém solta a mão de ninguém nesse momento, Isley. A gente vai se ajudar, um descobria um aplicativo, outro descobria outro, e assim, as mães da escola, as famílias também foram muito parceiras, também nós fomos francos com a família, olha, nós vamos iniciar com esses recursos, e elas também foram nos dando dica, elogiando, dizendo que estava bem, que estava legal, no outro que podia aproximar um pouco o vídeo. Então, se a gente não tiver essa parceria, porque não há um manual. Bom, para a educação em nenhum contexto há um manual. E nesse que nós não temos nenhum precedente, é que nós não temos mesmo. Então, quem estava né? Isso, quem estava do outro lado, quem estava, não, quem está são as famílias, que até o documento do Conselho Nacional chama de tutores. Então, o tutor é aquele que cuida. Então, se ela estava lá cuidando desse processo pedagógico, partilhando diretamente desse processo conosco, nós precisávamos ouvir. Então, a pedagogia da escuta, nesse momento, ela foi indispensável. Então, nós paramos muito tempo ouvindo as famílias. O início do mês de maio foi muita escuta. Após cada vivência, ouvíamos uma turma, ouvíamos outro, né? Então, o manual para esse momento foi a escuta e o amor. Foi colocar-se no lugar do outro, foi a empatia. Foi o desespero de uma mãe de dizer: olha, eu não consigo, eu não entendi. Calma, a gente manda outro vídeo, a gente manda um vídeo explicativo. Então, a gente foi alinhando com o feedback da família. E essa parceria é que tem feito tudo dar certo. Eu imagino, Wilza, de fato, eu imagino a aflição de muitos professores por todas essas questões que você trouxe aí, né, de não ter a intimidade com a tecnologia, não ter a intimidade com o contato. Veja, eu fico pensando, poxa, controlar uma turma ali por janelas, né, de computador, conseguir prender a atenção, né, dos alunos. Eu tenho que trocar, é isso, meu diretor? Meu diretor está me mandando trocar aqui. Meu diretor, tudo ao vivo. Agora vai. Me ouvindo melhor agora? Ok. Vamos lá. Obrigada, diretor. Tudo certo? Pronto, vamos lá. Troquei aqui porque o nosso áudio não estava muito bom. Então, de fato, foi preocupante, assim, né? Eu, particularmente, fiquei muito preocupada tentando apoiar ao máximo as professoras do meu filho, porque eu sabia que não estava sendo fácil, né, para elas. Eu também vi a aflição de algumas mães. Poxa, eu não sei lidar com isso, eu não sei instalar o aplicativo que o professor pediu para eu instalar, não sei mexer com isso. Então, esse mesmo medo e a preocupação que os professores tiveram, muitas mães tiveram. E eu imagino, principalmente, na rede pública,
né? Porque na rede pública, a gente está falando aqui até agora das dificuldades para quem tem computador e para quem tem celular. Mas e quem não tem? E ainda Isso, por cima, esse é um outro problema, né, para os professores da rede pública. Então, verdade. Wilza, o que é importante nesse momento? Aí acho que você tocou num ponto-chave, né? A parceria, o feedback, o retorno, a paciência, né? A empatia. Mas e como realmente esse momento está ensinando para todos que dependemos da educação? E aí eu falo como mãe e sobre os professores também. Isley, como está se dando isso, eu tenho até me emocionado muito sempre que paro para ver, né, o que está acontecendo, porque de fato está acontecendo. Eu tenho ouvido muitos relatos, colegas conversam conosco, né, de que está bem travado, que não está conseguindo chegar junto, mas no contexto que eu estou no momento, é um contexto que tem dado muito certo. Mas uma coisa muito específica que tem dado certo é que semanalmente, além de diariamente, a gente está em contato com todos os professores da nossa escola. Semanalmente, a gente para com o professor para um momento de relaxar, para um momento de uma boa música, para um momento de escuta, para um momento de ouvir outras pessoas e outros contextos, porque estar confinado em casa já é um desafio por si só. E estar confinado e não ter a partilha diária da educação na relação humana um com o outro, isso triplica, né, as dificuldades, Isley. Então, assim, mas está acontecendo, a educação está acontecendo, claro, de maneira moderada, de maneira dosada, de maneira afetiva, mas tem acontecido. E aí você traz aí uma questão que eu não posso deixar de tocar, porque eu sou servidora pública também, né? E como é que a educação pública está acontecendo? E aí, quando você iniciou falando que historicamente o professor nunca foi valorizado, e isso é uma verdade, também historicamente a educação nunca foi prioridade política, né? Em nossa história de Brasil. Então, o que nos inquieta é que, nesse momento, para as escolas públicas, ele possa ser um ensino muito mais ainda excludente. É o que a gente está vendo na realidade, né? Porque Isso. enquanto escola particular, ok, tem a dificuldade que se resolve. Mas e quem não tem? Quem não tem sequer comida em casa, quanto mais um celular para acessar a internet, né? Exatamente. E a gente sabe que é o caso de muitas e muitas das nossas crianças, né? Que a comida que tinha era a merenda quando ia à escola. E hoje nem isso tem, né? Então, assim, é muito difícil você pensar hoje, e eu fico sempre dividida quando me perguntam, Wilza, o que você acha? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa que pode excluir uma parcela, você também pensa que você pode privar outra que poderá ter o acesso, e privar também não é bom, né? Então, é uma linha muito difícil de você decidir. Porque, digamos, de uma turma de 30 alunos na rede pública, talvez 15 tenham acesso. Mas se eu não ofertar porque os outros não têm, porque serão excluídos, esses também não terão acesso. Então, você fica sempre nesse dilema. Então, na verdade, os entes federados, a educação pública, ela tem que pensar estratégias que alcancem a todos. Não sei se uma entrega porta a porta, eu não sei que tipo de recurso, mas precisa existir, porque nós não podemos negligenciar e contribuir para o que a história tem sempre dito. A educação é para poucos, nós não podemos. Né? Nós precisamos percorrer o caminho, pensar, porque eu acredito que existem estratégias. Agora, precisa de uma decisão política e de desejo de investimento. Mas existe. Né? Decisão. Essa decisão precisa ser tomada. Wilza, eu acho que daria para a gente passar o programa inteiro aqui falando sobre esse assunto. Obrigada, viu? Gostaria muito de poder contar com você em outros programas, né? Em outras vezes.
Muita gente comentou por aí, se identificou, né, com essa situação, e eu queria, inclusive, homenagear e agradecer, reconhecer o esforço de todos os professores que estão num momento tão difícil como esse, se esforçando ao máximo, né, para serem criativos, para lidarem com essas dificuldades que são para eles também, dificuldades para eles também, e pelo empenho para continuar educando os nossos filhos. Então, obrigada, você como professora, muito obrigada pelo seu empenho. Leve a nossa homenagem, nosso agradecimento a todos os professores com quem você trabalha. Para quem está assistindo também, que é professor ou é parente de algum professor, muito obrigada mesmo. Wilza, boa noite. Boa noite, Isli, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. A equipe lá da escola está toda aí juntinha acompanhando. Que E eu bom. gostaria de pedir licença e deixar um beijo muito grande para eles, para a nossa gestora, Liliane Romualdo. Isli, parabéns pelo programa, né? Tem sido assim, gente, não deixem mais de acompanhar, né? Tem sido excelente e o horário também está perfeito. Tá joia? Um beijo e sucesso. Obrigada, Wilza. Beijão para todos vocês aí. Beijo.